Pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui hoje sobre tocar na noite, né? Tocar na noite, expectativas e realidade e como é que funciona esse negócio aí. Então, pra gente que toca guitarra, pra mim, é lógico que eu vou falar de mim, né? As experiências que eu tenho com isso aí. Pra gente que toca guitarra, então a gente se espelha, eu, né, no caso, eu me espelho muito eu sempre escutei música americana, música inglesa, né? Porque é o que tocava no rádio, né? Tocava muito no rádio música americana, música inglesa, então eu nasci com essa cultura, eu vivi muito tempo com essa cultura aí, né? Música pop, inglesa, americana, então a gente está acostumado com aquele som de guitarra, baixo, bateria, é, esse tipo de coisa, né? Teclado, vocais, então acho que até por isso que eu não fui muito pro lado da MPB, aquela coisa mais intimista de voz e violão nunca me atraiu muito, né? Não estou falando que isso é menos ou é mais, ou pior ou é melhor, não é isso. Como sempre fala aí, quando a gente não gosta de doce de coco, né, a culpa não é do coco, né? É a gente que não gosta, eu que nunca gostei disso aí. Então eu sempre gostei dessa música mais eletrificada mesmo, guitarra, baixo, bateria, teclado, vocais e tal. E quando a gente vai estudar guitarra, eu no caso, eu me espelho, nos guitarristas, né? A gente vai se espelhar em quem? Então são os guitarristas, o pessoal que usa a guitarra mesmo com propriedade, né? Como vocês veem aí, sei lá, eh, David Gilmour, Steve Ray Vaughan, Eric Clapton e tantos outros aí, né? Uma fila aí gigantesca, né? David Grissom e assim vai. E quando a gente vê um show na gringa, né, que a gente vê todo aquele movimento de guitarristas, o pessoal tocando rock, tocando blues e tal, então a gente humildemente assim gera uma expectativa, né, de que a coisa funciona assim. Mas quando você põe suas coisas no carro e vai tocar mesmo, de verdade, você vê que não é bem assim. E tem um monte de coisa que envolve, né, isso aí. Aqui no interior, por exemplo, os bares eles não podem ter uma banda cativa, porque geralmente os frequentadores dos bares são sempre os mesmos, então eles têm que trocar de banda, né? Porque vai sempre o mesmo pessoalzinho lá no bar que já está acostumado, senta naquela mesa e tal, já está acostumado com a comida e tal, então troca-se a banda. Numa capital, onde o movimento, né, o movimento das pessoas é bem variado, né? Então não é sempre a mesma pessoa. Vai na capital uma pessoa que está passando lá para fazer um negócio e tal. Então eles podem ter até o direito de ter uma banda cativa, porque troca-se o público, né? Então a banda é cativa, muitas vezes a gente sabe de estabelecimentos aí nas capitais que tem a banda cativa da casa, né? Então a pessoa que vai lá já sabe o que espera, né? Aquela banda cativa já toca um determinado repertório, já tem um determinado estilo. Agora aqui no interior, quando você põe suas coisas no carro e vai para um lugar, você tem um estilo que nem no meu caso é um estilo limitado, né? Limitado pela minha capacidade vocal, por exemplo, né? Porque eu não consigo cantar coisas muito agudas, né? Então a gente não consegue cantar Police, não consegue cantar Led Zeppelin, não consegue cantar AC/DC. Tem uma limitação vocal. E a gente tem a limitação financeira mesmo também, que não dá para contratar um vocalista, porque o dono do bar também, ó, às vezes um estabelecimento mais modesto e tal, não tem como pagar tanta gente. Então a gente é obrigado a tocar o que consegue tocar dentro do estilo que a gente se propôs a fazer, que nem no meu caso sempre é um trio, né? Guitarra, baixo e bateria. A gente tenta agregar algumas coisas pop, né? No meu caso, por exemplo, coisas que eu consigo cantar, né? Então eu consigo cantar Elvis, consigo cantar Beatles, Steve Ray Vaughan, eu consigo cantar Pink Floyd, consigo cantar Clapton, mas nem todo mundo está preparado para isso aí. Então, às vezes existe um choque, né, da sua expectativa, de tantas coisas que você estudou, que você fez, um choque de realidade quando você de repente você chega naquele determinado estabelecimento e as pessoas têm o direito de ouvir, né, de propor ouvir alguma coisa, mas nem sempre a gente consegue atender, né? É por causa da limitação mesmo do canto, do estilo.
Então, por exemplo, esses dias me pediram Police, eu não consigo cantar Police, né? Talvez nem o The Police consiga cantar The Police mais, né? Então assim, então Bon Jovi, né? Ontem me pediram, por exemplo, fui tocar ontem e me pediram um Bon Jovi, que eu até gosto, tem umas coisas do Bon Jovi que eu gosto, mas acho que nem o Bon Jovi está conseguindo tocar, cantar Bon Jovi mais, né? Você deve ter abaixado alguns tons já das músicas dele, então a gente tem uma limitação ali que não tem como vencer, né? E isso deixa a gente um pouco frustrado, né? Eu gostaria de tocar, de fazer, tocar tudo que desse para fazer, mas infelizmente não tem como, né? E a gente também não se dedica a tempo integral só isso, então o repertório é um pouco limitado. A gente consegue tirar uma música ou outra de vez em quando, mas não consegue fazer um negócio muito extenso. Então, às vezes dá a impressão que tudo que a gente estudou, tudo que a gente se preparou, não valeu de nada, né? E não é bem assim, né? A gente tem que persistir, né? Tem que persistir. Vai numa casa, vai numa outra. Às vezes a casa também está mais animada. Coincide, né? Do pessoal que está na casa gostar daquele tipo de repertório. Ou às vezes, muitas vezes, o próprio público faz à noite também, né? Às vezes você vai numa determinada casa, o pessoal está mais animado. Ou beber um pouco mais, ou aniversário de alguém. E aquilo acaba virando uma festa. Aí qualquer coisa que você toque fica legal. Eu me lembro esses dias, por exemplo, fui tocar Stevie Ray Vaughan numa festa, num bar. E estavam várias famílias lá com crianças. E as crianças foram ali na frente da banda e começaram a dançar Stevie Ray Vaughan. E aquilo virou uma festa. Quer dizer, é um negócio assim que vai contrário assim a muitas expectativas da gente, né? Você sai para tocar Stevie Ray Vaughan e virou uma festa, festa de criança, né? Então as crianças foram ali na frente da banda, começaram a dançar, ali o pai já entrou também. Então é um negócio muito louco, às vezes você gera uma expectativa, mas a realidade, como sempre, né? A natureza e a realidade, como sempre, prevalece, né? E a gente tem que entender isso aí. Nem sempre a nossa expectativa acaba mesmo acontecendo de fato. Então, às vezes você toca Elvis Presley, por exemplo, não acontece nada. E às vezes você toca Steve Ray Vaughan achando que já estava lá no meio do repertório e enche a pista de criança e começa a dançar Steve Ray Vaughan, né? O que é muito legal, mas é uma coisa que vai totalmente assim, num sentido diametralmente oposto, né, da sua expectativa, né? Quando que você vai achar que o pessoal vai dançar que as crianças vão dançar Stevie Ray Vaughan no lugar que você está tocando? E às vezes você toca, ontem, por exemplo, eu fui tocar, o pessoal pediu Bon Jovi, tá certo, realmente, coitado, o cliente queria escutar Bon Jovi, mas não tem como, né? Não tem como a gente cantar Bon Jovi. E a banda é limitada. Então, às vezes a gente vê uma banda grande tocando que você tem guitarra, baixo, bateria, tem teclado, tem duas vocalistas, você tem piano, tem teclados órgãos, né, Hammond e tal, você tem um guitarrista base, enfim, você tem um monte de coisa. E quando você vai sozinho, né, você, o baixista e o baterista, já é dura a missão de você reproduzir, por exemplo, uma música de um Eric Clapton, por exemplo, que conta com todo um aparato, sem prejuízo do talento dele mesmo, mas ele tem todo um aparato ali. Você tem um baixista, tem um baterista, você tem dois teclados, você tem duas vocalistas, você tem um guitarrista base que vai complementando ali o que você está fazendo. Quer dizer, é difícil você tentar manter essa complexidade sonora só em três pessoas, né? A gente é malandro, usa um delay, usa um reverb, usa alguma coisa que simula alguma coisa e tal, né? Mas não é fácil não. Então às vezes dá um pouco essa sensação de frustração, né? De você não conseguir atender, né, a expectativa do cliente ou do dono da casa, né? Mas eu quero acreditar que isso aí é normal, né? A gente vai mexendo no repertório, vai introduzindo outras coisas, vai fazendo coisas de outras formas para tentar melhorar isso aí, vai fazendo uma brincadeira,
Às vezes você vê que a casa está meio quietinha, né? O cliente está quietinho lá, não está muito afim de fazer festinha e tal, que é o direito que ele tem, né? Muitas vezes o dono da casa vem e pede para você abaixar um pouco, que às vezes em que pese tem 5 ou 10 mesas que estão escutando, às vezes tem uma mesa que o pessoal quer conversar, não está muito preocupado com o que está rolando em termos de música. Aí pede, ó, abaixa um pouco. Então você tem às vezes de um lado uma galera pedindo para você aumentar um pouco, do outro lado outra pessoa pedindo para baixar um pouco, ou às vezes você olha um companheiro seu está meio frustrado, que praticamente não está escutando o que você está fazendo. Então é um negócio complexo, né? Quando você sai para tocar, existe essa distância, às vezes, da expectativa que você gera com o que acaba acontecendo de fato. Mas eu quero acreditar que é normal. A gente que sai, põe as coisas no carro e sai para tocar na noite, tem que entender que está sujeito mesmo a esse tipo de coisa, né? E a gente tenta compensar às vezes de uma outra forma, né? Toca uma outra coisa, oferece uma música para alguém lá que pediu alguma coisa, fala, não consigo tocar isso, mas vamos tocar outra coisa para você. E assim o negócio vai caminhando, né? A gente vai mexendo no repertório, introduzindo aqui e acolá alguma coisa meio diferente. E assim vai indo essa briga eterna aí entre a expectativa que a gente mesmo gera, né? Essa expectativa com o que acontece de fato, né? Então é uma coisa que a gente tem que se habituar, tem que saber lidar com isso daí para não acontecer uma coisa meio paranoica, né? De você achar que você não é mais nada, que o seu serviço não tem a ver mais com ninguém. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Você que sai para tocar, sai à noite para tocar, você com seus amigos de banda aí também. Às vezes dentro da própria banda existe uma divergência, não seria uma divergência, mas assim uma cultura musical diversa, às vezes dentro da própria banda que você tem que lidar. Mas eu quero acreditar que é normal, né? A gente que pega, enche o carro de coisa e sai para a rua aí, tem que saber que está sujeito a esse tipo de coisa e muitas vezes a expectativa que a gente mesmo gera não é bem isso que acaba acontecendo de fato. Então, beleza? Isso aí é a arte de tocar na noite, né? Valeu, até mais. Muito obrigado. Se você gostou do material, dá um joinha aí, assina o canal pra gente. Valeu, até mais.